Boa noite. Amém, igreja. Amém. Aleluia. Deus está presente nesta casa. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Eu quero ainda priorizar o tema que fora colocado nesta campanha, a qual Deus usou os 7 irmãos e as irmãs que ministraram palavras poderosas, que nós fomos alimentados nesta campanha e muito abençoados por Deus, que está no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 4. Quero fazer menção apenas do verso 32, do verso 30 e o verso 31, meus amados irmãos. Deus está nesta casa. Louvado seja o nome do Senhor. Atos 4, 30 e 31. Aleluia. Deus é fiel. Todos acharam o texto bíblico, meus irmãos? Aleluias. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios, pelo nome de seu Filho Jesus, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. A igreja pode repetir este versículo comigo, irmãos? E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam a palavra de Deus. Está fraco, pode ser mais forte. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e anunciavam o Espírito Santo, e anunciavam a palavra com ousadia. Continua sentado orando, bendizendo ao nome do Senhor dos Exércitos. Alabachada, alabacabando, comamparabassuio de comandaria. Jesus está nesta casa, meus irmãos. Eu creio que esse versículo ficou gravado na mentalidade dos irmãos, e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, foram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra com ousadia. Quando foi falado nesta campanha, neste tema, o poder e o mover da oração, além do específico que foi voltado para a oração, meus amados irmãos, eu quero priorizar 3 coisas dentro desta rápida mensagem aqui nesta noite. A primeira coisa, a oração. A segunda coisa, ser cheio do Espírito Santo. E a terceira coisa, a palavra do Senhor. Porque primeiro, para nós se enchermos do Espírito Santo, temos que orar, né? O texto: tendo orado, moveu-se no lugar, foram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra com ousadia. Então, irmãos, aqui no livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrita por Lucas, nós vamos observar na palavra do Senhor que Jesus ele fez uma promessa para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E para que eles recebessem o Espírito Santo, diácono, irmãos, aqui, eles tiveram que orar. A palavra do Senhor vai dizer que após a ressurreição de Cristo, ele passa 40 dias ainda na face desta terra. E a Bíblia vai dizer em Atos dos Apóstolos que os discípulos agora estão contemplando Jesus subindo para o céu. E a Bíblia diz que 2 varões, irmãos, vieram a ele dizendo: porque vós, varões galileus, estão olhando para cima. Este mesmo Jesus que vocês viram subir, um dia ele voltará. Mas ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E a Bíblia diz que eles tiveram que orar.
perseveravam unicamente na oração. Eles oraram mais 10 dias, completando 50 dias. Aí Lucas entra em Atos 2, e cumprindo o dia de Pentecoste, estavam todos concordemente no mesmo lugar reunidos. De repente veio do céu, não foi um vento, foi um som como de um vento impetuoso, que enchera toda a casa, onde foram vistas as línguas, repartidas como que de fogo. E se tem mistério aqui, e se tem irmãos batizados com o Espírito Santo, aqui é lugar de você adorar, aqui é lugar de você soltar essas línguas repartidas como de fogo. Que deve ser em Atos dos Apóstolos. Para receber o Espírito Santo, eles tiveram que orar. E a Bíblia diz: foi tão impactante o que Deus fez ali no dia de Pentecoste, meus amados irmãos. E Pentecoste é uma festa que se comemora 50 dias após a festa da Páscoa. E a palavra poder específica neste texto é a palavra original dínamos, de onde surge a expressão partinamite, porque quando o Espírito de Deus se manifesta, há uma explosão de poder, há uma explosão de milagre, há uma explosão de cura. Mas para isso eu e você precisamos orar, para nós ser cheios do Espírito Santo e anunciarmos com ousadia a palavra, como Pedro anunciou a palavra com ousadia. E a palavra foi tão penetrante que nem apelo Pedro fez naquela hora. E a Bíblia diz que a multidão olhava para Pedro e dizia para Pedro: o que então devemos fazer? E Pedro diz: arrependei-vos e convertei-vos, para chegar o tempo do Evangelho. Atos 2:42. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas orações, no partir do pão e na comunhão. Eles aprenderam a orar, priorizavam a doutrina, eram obedientes, ficavam firmes na caminhada, meus amados irmãos. Aí em Atos 3, Pedro já está vindo da onde? Da oração. Eles demoraram para orar. Eu e você temos que demorar para orar. Mas temos tanto tempo às vezes para mexer no WhatsApp, para mexer no telefone, para assistir televisão, mas nós não tiramos tempo para orar. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Nossos irmãos aqui, eu leio aqui nesta noite, 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. Ore sem cessar, meu irmão.